A minha atuação no PP Gelé começou imediatamente após a defesa do meu doutorado, no ano seguinte, a defesa do meu doutorado na Unicamp, que foi em 95. Então, no segundo semestre de 96, eu comecei a atuar no programa de pós-graduação de letras vernáculas e desde então, nesses 24 anos de atuação, eu tenho tido um trabalho permanente na oferta de cursos. Anualmente na pós, tenho conseguido ministrar pelo menos um curso uma vez por ano. Nesses 24 anos foram, na verdade, 26 cursos oferecidos. E durante o biênio 2003-2005, eu tive a satisfação de coordenar o programa, uma tarefa muito pesada, mas que me deu a oportunidade, de fato, de conhecer as 3 áreas do nosso programa de pós-graduação e de estreitar os laços de amizade, além de conhecer muito bem, muito melhor os meus colegas. Me deu a chance de aprender muito e de admirá-los também. E, além disso, me fez ter um amor maior ainda e um empenho maior pelo programa. A minha linha de pesquisa é Língua, Sociedade, Variação e Mudança, que é uma linha muito ampla. Na verdade, os fenômenos de variação e mudança com que eu trabalho são de natureza sintática, morfossintática, e quando se trabalha com variação e mudança, necessariamente você acaba trabalhando com a escrita, além de trabalhar com dados de língua oral. Isso nos leva a estudos sobre a escrita do português. E é bastante interessante observar como é que se dá na escrita mais padronizada do Brasil a implementação muito sorrateira, às vezes, de formas inovadoras da fala e, ao mesmo tempo, como é que a escrita recupera formas que estão em quase extinção na língua oral. E não é só do não escolarizado. São formas de extinção na língua do português brasileiro, que tem uma sintaxe bastante regular. A variação na sintaxe do português é regular. Isso acaba nos levando a uma interface com a linha de pesquisa Língua e Ensino, que tem resultado em trabalhos bastante interessantes e úteis para quem atua no ensino de português. O meu projeto atual, desenvolvido com bolsa do CNPq, é a posição estrutural do sujeito em sentenças impessoais. É um trabalho que dá sequência ao que eu terminei em fevereiro desse ano, também com bolsa CNPq, e que era a posição estrutural do sujeito em sentenças pessoais. Pode parecer uma coisa meio esquisita, a posição estrutural do sujeito. Está relacionada a mudanças pelas quais o português brasileiro vem passando. E esse projeto é executado com base em uma amostra muito interessante do projeto de estudo comparativo de variedades africanas, brasileiras e europeias em português. Um projeto coordenado pelas nossas colegas dessa linha de pesquisa, Silvia Vieira e Silvia Brandão, que nos permitem ampliar os estudos para além do português europeu brasileiro, contemplando as variedades africanas. Mas para abrigar os meus projetos, os meus orientandos, que atuam além do fenômeno que me ocupa especialmente nesse momento, trabalhando com outros fenômenos variáveis dentro do quadro pronominal do português e decorrências de mudanças nesse quadro, eu tenho um projeto mais amplo, que é intitulado Análises Contrastivas da Sintaxe do Português e das Línguas Românicas. Então, isso permite situar o português no contexto das línguas românicas. Aliás, de comportamento bastante diferenciado de todas elas, do nosso português brasileiro. O meu modelo de análise principal, desde que eu fiz meu mestrado com o saudoso professor Fernando Taralo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, defendido em 1986, utilizou, como também minha tese de doutorado, defendida na Unicamp, sob a orientação da professora América. Nos 2 trabalhos, eu utilizo
a teoria da variação e mudança, que é conhecida mais popularmente sob o rótulo de sociolinguística variacionista. Na verdade, sociolinguística é um rótulo mais amplo, mas ficou assim, sociolinguística variacionista. Esse modelo de variação, é preciso que a gente diga, é um modelo com bases teóricas fundadas em dados empíricos. Portanto, não é um modelo formal. É um modelo que não é baseado na intuição, é baseado em dados. E, por conta disso, há princípios, é uma teoria, um modelo teórico, e há uma metodologia que vem sendo desenvolvida, refinadíssima, para tratar quantidade de dados, levantar fatores que condicionam o uso de uma ou outra forma variante, e, além disso, tem um modelo estatístico, um programa estatístico, um modelo logístico de tratamento dos dados. Então, isso permite colocar esses dados dentro do programa e ele lhe diz o que efetivamente favorece o percurso de uma nova forma que entra no sistema e aquilo que refreia a mudança. Mas, como é um modelo de mudança linguística, ele não é um modelo de gramática. É um modelo de como seguir uma mudança em curso. Então, é necessário, é fundamental, isso às vezes não é explicitado, é fundamental ter uma teoria gramatical, porque é o ponto de partida da análise. Se o fenômeno é fonético, fonológico, eu tenho que ter uma boa descrição fonológica do meu fenômeno de mudança. Se o fenômeno é sintático, eu tenho que ter uma boa teoria gramatical sintática. E no meu caso, foi feito o famoso casamento entre o modelo da teoria da variação e mudança, bem empírico, com o modelo muito formal da teoria gerativa, na sua versão de princípios e parâmetros. Então, uma teoria que buscava naquela época o que é universal nas línguas humanas, o que é invariável, nos ajudou a olhar para a variação. Naquele momento, a teoria não estava preocupada com mudança, mas a partir do final dos anos 80, princípio dos anos 90, eles também verificaram que não há sistemas imutáveis. Então, uma língua, por exemplo, sujeito nulo, como o italiano, que prefere omitir os sujeitos, poderia um dia passar a ser uma língua mais sujeito nulo, como o francês veio a ser. Uma língua que não deixa o sujeito nulo de jeito nenhum. Então, isso foi muito útil, a adoção desse casamento herético, foi chamado de casamento herético, uma proposta feita por Caralo Cato, que tem um texto publicado na nossa revista de Adorim, número 2, com permissão da Unicamp, porque era uma publicação histórica, seminal no desenvolvimento dessa associação teórica de modelos de princípios e parâmetros e teoria da variação e mudança. Então, os temas que eu tenho abordado nos meus cursos e que tem levado também ao desenvolvimento das teses e dissertações, ao mesmo tempo que aos textos que eu tenho escrito, são temas relacionados sempre com o ponto de partida, que são a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado. Na dissertação, eu olhei para as realizações do objeto anafórico e constatei que o clítico acusativo do nosso pronome oblíquo, ou a, realmente não estava apenas em extinção numa pesquisa pioneira realizada aqui no Rio pela professora Elise Omena, na PUC do Rio de Janeiro, que foi professora aqui da casa. Ela analisou a fala de analfabetos e viu que adultos, iniciando no Mobral, um curso ministrado nos anos 70, Movimento Brasileiro de Alfabetização, e não havia clíticos acusativos na fala dessas pessoas. Então, a minha análise em São Paulo, com a amostra de língua oral, mostrou que não havia também clíticos acusativos na fala dos adultos e indivíduos letrados. É a mesma coisa. Não se chegou a 4,5% de ocorrências de clíticos. O que nós gostamos mesmo e que nos diferencia das línguas é deixar o objeto apagado. Nós temos o objeto nulo, que é uma diferença muito grande em relação às demais línguas românicas.
E, além disso, esse estudo de mestrado, eu gostaria de dizer, serviu de modelo para inúmeras pesquisas pelo Brasil inteiro. E nenhum resultado mostrou diferenças significativas. Então, as ocorrências do sistema pronominal é bem regular nesse fenômeno. E o outro é o fenômeno relacionado com a posição do sujeito, que até hoje vem evoluindo nos meus trabalhos. Isso nos levou a todo o paradigma do sistema pronominal, a redução do sistema flexional do português. Nós ganhamos 2 pronomes, o você e o a gente, que são pronomes que se associam à forma de terceira pessoa, sem marca, e nós perdemos, em geral, a marca com tu vai, tu fala. Então, temos um paradigma muito semelhante ao do francês, que é muito simplificado. Então, esta é mais ou menos um novelo que vem se desenrolando, com pesquisas mostrando alterações muito grandes no nosso sistema pronominal e decorrências dessas alterações, levando ao aparecimento de outras estruturas no sistema. Tenho trabalhado também com os cursos, com modelos de mudança. Eu trabalho com a teoria da variação, mas vejo outras propostas para estudar a mudança e também estudamos fenômenos como construções de tópico marcado, que é uma das tendências do português brasileiro, ser uma língua de orientação do discurso e com o elemento proeminente de primeira posição. Então, é uma série de fenômenos que a gente poderia ver na lista das orientações. Seria interessante, porque se vê uma variedade de temas por aí. Quanto às pesquisas que eu tenho orientado, elas estão relacionadas nesse trabalho, mas eu gostaria de dizer o seguinte: com relação ao objeto, não só ao crítico acusativo, mas ao dativo e ao crítico indefinido ser o nosso grande determinador. Nós temos mostrado pesquisas diacrônicas e pesquisas sincrônicas, que mostram sincrônicas com base nas diversas amostras de fala. Nós trabalhamos também com as amostras da amostra NURP, Norma Urbana Culta RJ, e do Programa de Estudo sobre o Uso da Língua, o nosso projeto PU, com o qual eu entrei em contato assim que cheguei para o FRJ também. Então, os estudos diacrônicos, eu costumo basear seguindo um texto que eu considero fundamental no meu trabalho, de 93, sobre o sujeito em peças de teatro. Então, na época, eu constituí uma pequena amostra de peças cariocas de autores do teatro, nascidos no Rio, com peças elaboradas no ambiente do Rio de Janeiro, e não coloquei nenhum autor literário propriamente, dramaturgo, romancista. Eu preferi trabalhar com gente do teatro. Então, Armando Gonzaga, Martins Pena. Então, no século XIX e XX, nós temos uma belíssima amostra. Constituímos uma amostra de peças portuguesas. Com essas 2 amostras, que foram sendo aumentadas ao longo do tempo, à medida que os nossos alunos vão fazer Bolsa Sanduíche em Portugal, eles são encarregados de trazer mais peças, e nós estamos constituindo uma amostra bem grande, que está sendo disponibilizada, e as análises contrastivas são maravilhosas, realmente, sobre o sistema pronominal, a perda no português brasileiro de críticos, a robustez do sistema de críticos no português europeu, os sujeitos nulos no português europeu, os sujeitos expressos no português brasileiro, as construções de tópico no português brasileiro, as construções de tópico diferenciadas no português europeu, além de análises de italiano oral comparado com o português oral. Eu não conheço nenhuma análise contrastiva português-italiano como uma de minhas orientandas realizou. Amostra de português-espanhol, como nossos orientantes fizeram. Então, temos uma série de análises e de resultados bastante interessantes. Eu acho que, em primeiro lugar, eu não posso negar que a minha dissertação de mestrado e a minha tese são muito lidas, muito divulgadas e muito replicadas em várias regiões do Brasil. Isso é uma coisa importante. E, além disso, eu tenho trabalhado, eu acho que o texto de 1993, em Português Brasileiro, uma viagem diacrônica, que foi reeditado em 2018, pela editora Contexto. Esse texto é fundamental na sequência do meu trabalho.
E os estudos diacrônicos que eu acabo de mencionar estão reunidos no trabalho de orientandos, no livro O Sujeito em Peças de Teatro, Estudos Diacrônicos, editado pela Parábola em 2012. Então, aqui estão trabalhos de vários alunos. Nós estamos preparando as análises contrastivas com as peças portuguesas, a sair também pela Parábola. E eu queria só mencionar que é muito, muito gratificante participar de publicações estrangeiras a convite, como participamos do Handbook of Portuguese, editado em 2016, em colaboração com a professora Marta Scherrer, com um capítulo sobre a morte sintática do português, e para o capítulo da gramática do português, que vai sair agora, o terceiro volume dessa gramática, sai pela Fundação Gulbenkian, em Portugal. Eu acho que é um convite que me deixou muito honrado. Nesse período de trabalho no programa de pós-graduação, foram 23 dissertações de mestrado orientadas e 16 de doutorado. E os meus alunos, felizmente, estão todos trabalhando. Eu tenho notícias de praticamente todos eles. Alguns agora fazem doutorado e outros continuaram com mestrado. Mas eles estão em instituições de ensino superior, públicas e privadas. Eles estão em escolas federais de ensino médio, como o Colégio de Aplicação, como Escola Militar, Escola da Aeronáutica. Eles estão no colégio da rede pública e da rede municipal e da rede de ensino, e alguns mesmo espalhados pelo Brasil, como tem alunos aqui no Rio, na Federal Rural, no Rio de Janeiro, que tenho orgulho muito, na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, os nossos alunos estão espalhando as nossas pesquisas desenvolvidas aqui no PPGLE. Eu fico feliz com isso, fazendo um belo trabalho. O bom de trabalhar com mudança linguística é que a gente tem serviço para muito tempo. A mudança continua. Então, a cada nova amostra, nós podemos fazer estudo no tempo real, de curta duração. Isso é um modelo de pesquisa da sociolinguística que é muito interessante. Num período, num intervalo de uma geração, a gente pode ver se a mudança progrediu em que ponto. E isso é visível nas faixas etárias, quando você tem uma amostra de uma comunidade no momento. Então, nós temos muito a fazer com esse quadro pronominal, com essas amostras em construção e, sobretudo, agora, com as variedades africanas. É impressionante a pouca atenção que se deu ao português aprendido pelos africanos, como segunda língua. E os fenômenos que aparecem lá, no português ensinado como L2, são semelhantes a fenômenos que apareceram no português brasileiro, adquirido de maneira natural durante a colonização. É um caso fantástico desse campo, uma linha maravilhosa. As minhas parcerias são muito boas aqui dentro da UFRJ, com ex-alunos meus que são professores, com colegas com quem eu trabalho desde que cheguei aqui, é impossível mencionar todos eles, e, além disso, eu tenho parceiros fora daqui, como a minha orientadora de doutorado, Nery Cato, aposentada pelo Unicamp, é uma parceria de uma vida, eu me orgulho imensamente disso. Tenho uma parceria com colegas da Universidade do Minho, Pilar Barbosa, colegas da Universidade de Lisboa, a Fernanda Bacelar e a Amália Muniz, com quem acabei de publicar um texto em homenagem, no volume da Geodorim, em homenagem a Dinar. E eu gostaria de lembrar também os projetos com os quais nós estamos em contato. Então, aqui no Brasil, nós temos um contato muito grande com a história do português brasileiro, coordenado pelo professor Ataliba. Agora ele passou a coordenação para um colega Sandro, da Universidade Federal de Sergipe, e a professora Diná era coordenadora do grupo aqui do Rio. Eu agora fiquei provisoriamente coordenando o grupo para a história do português brasileiro, é um projeto fantástico. Temos cooperação com a Fundação Casa de Rui Barbosa, resgatando materiais do século XIX e XX para reconstruir um pouco a história do português. Temos muitos projetos de cooperação com a Universidade de Lisboa, com a Universidade Sapienza em Roma, com a Universidade de Graz, na Áustria. É um trabalho maravilhoso, coordenado pelo professor Rudolf Mohr, sobre línguas dominantes, variedades dominantes e
e suas variedades, línguas policêntricas e suas variedades não dominantes. É um projeto muito interessante para quem trata do português. É uma experiência muito boa. Nós temos muito que contribuir também e que aprender com isso. Eu diria para os colegas que querem, por exemplo, fazer pesquisa, interessados em desenvolver pesquisas, parcerias com a gente aqui no Brasil, que eles seriam muitíssimo bem recebidos. Aliás, nós temos recebido alunos de fora, temos recebido alguns professores e gostaríamos de receber mais. Eu convido também aos que nos ouviram, aos que tiverem a oportunidade de ouvir o depoimento dos professores do PP Geleve, que procurem satisfazer alguma curiosidade que possa surgir da nossa fala e que nos procurem. Seria imensamente, não sei, revigorante para nós e seria uma troca muito importante poder ter essas parcerias com colegas de fora.